Fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness Podcast. E hoje o assunto tá pra lá de interessante. Você já viu o tema aqui no título desse episódio: profissional de educação física, o profissional da saúde. E a convidada de hoje é a Desirê Sena, que já vai vir para cá para bater esse papo com a gente. Mas antes eu vou chamar um cara que já apareceu em alguns episódios aqui, principalmente da primeira temporada do Papo de Fitness Podcast, que é o Rafael Renaldin. Vem para cá, Rafa, seja bem-vindo a mais um episódio. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein? Fala, galera. Saudade de aparecer por aqui. Hoje, uma convidada que eu tenho bastante papo, né, pra gente trocar. Então, fiz questão de aparecer aqui pra gente elevar o nível da conversa. Show demais. E olha só, antes da gente iniciar esse papo, eu preciso pedir para você que está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast nos agregadores aí de áudio, para você deixar o seu like, para você comentar esse episódio, para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo, desenvolvendo e gerando cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês aqui no Papo de Fitness Podcast. Olha só, se você ainda não segue o Instagram do Papo de Fitness, ó, acessa lá, Instagram, @Papo de Fitness Podcast, deixa lá, né, segue lá a gente e você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, todos os conteúdos, todos os episódios, enfim, tudo que a gente vem aprontando com vocês, beleza? Desirê, chega mais aí, bem-vinda ao Papo de Fitness. Hello, obrigado pelo convite, Boico, muito bom estar com vocês. Rafa, prazer sempre conversar com vocês. Estou super empolgada aí com esse papo que a gente vai ter hoje. Muito bem, olha só, a Desirê, gente, para quem não conhece, a Desirê, ela tá lá num lugar muito feio, num lugar que é difícil de viver, um lugar que, pra gente aqui no Sul, é onde a gente sonha sempre passar as férias, que é o nosso querido Nordeste, né? A Desirê fala lá de Fortaleza. Desirê, qual a temperatura agora aí? Nossa, agora tá por volta dos 29, hein? E é porque tá tranquilo. É o inverno, né? 29 graus é o inverno. Beleza. Certo. A gente aqui no Sul, né, Rafa, eu com 7 aqui em São Bento, você com 13 aí em Floripa, e a menina na frente do ventilador de alcinha em pleno mês de junho já, né? Já é junho, em pleno mês de junho. A gente está gravando hoje, último dia do mês de maio, e esse episódio vai pro ar nessa quarta-feira, meio-dia. Desirê, explica para nossa audiência aí, para a galera que não te conhece, quem é Desirê Sena? Faz essa introdução para a gente entender quem é você. Nossa, essa pergunta é sempre difícil, né? Eu me considero uma entusiasta do movimento, né? E relacionado com saúde. Então, sou profissional de educação física desde 2010, que foi o ano também que eu conheci o CrossFit, comecei a estudar e fazer os cursos, né? A gente abriu a Hack em 2014, que é meu espaço de treinamento. Hoje nós somos Hack Sport Center, com uma proposta mais ampla, né, principalmente voltada para a saúde. E, bom, acho que durante a conversa a gente vai saltando um pouquinho mais, mas é basicamente isso. É um profissional de saúde apaixonado pelo movimento, que está sempre em busca de novidades e de trazer uma proposta de satisfação em se movimentar, né? Que é uma coisa bem, bem difícil acho que na rotina que a gente tem hoje, né? No formato de vida que a gente tem hoje. Bacana. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala do movimento, o movimento ele faz parte da nossa natureza, né? A gente voltar aí na história do ser humano, os nossos ancestrais eram nômades, né? Viviam em movimento, se movimentando e tal, tudo mais. E a gente sabe o quanto o movimento ele é fundamental para a construção de uma longevidade, né? Da saúde em si, né? Tanto saúde motora e por aí vai. E você né, se colocando aí, né, como uma viciada do movimento, vamos colocar assim, de estudar essa prática maravilhosa, você desde sempre decidiu cursar educação física, porque você tem um background militar, né? Você estudou no colégio militar. E desde lá, eu sei, porque a gente é amigo, você sempre estava envolvida no esporte, sempre envolvida no movimento, né? Fala pra gente um pouquinho aí, como é que foi essa decisão? Você em algum momento ficou em dúvida se seria educação física ou não, ou, pô, educação física e vamos nessa?
foi na veia aí, viu, Boico? Na verdade, assim, dentro do... Sou ex-aluno de colégio militar, então, assim, dos meus 11 anos até os 17, ali, 18, a gente tem uma vivência muito grande de esporte e atividade física dentro do colégio militar. E aí, eu tive que fazer 4 cirurgias ali na adolescência e tive que parar o esporte. E aí, assim, passei 2 anos sem fazer nada de exercício e indo muito para o hospital. Cirurgia é um negócio muito chato, né? Eu tive um cisto no cóccix, então impedia muita coisa de movimentação e tal. E aí, quando eu voltei, eu não conseguia fazer a mesma coisa. Isso me deixava muito frustrada, assim, né? Com 16 anos, aumento de peso, então naquela fase da adolescência bem cruel. E um grande amigo meu me apresentou um livro do Nuno Cobra, que para mim é uma das maiores referências, que foi quem puxou aí exercício físico antes mesmo de existir a faculdade de educação física, ele já falava sobre isso. Chama A Semente da Vitória, ele foi treinador do Ayrton Senna e tal. E esse livro me deu uma despertada. E por ser colégio militar, tinha uma tradição muito grande de fazer medicina ou engenharias, né? E direito. Então eram as 3 faculdades que a gente era. E eu pensava, não, saúde, vou fazer medicina, né? Minha família também dava maior apoio, uma pressão, assim. Só que dentro do esporte, fazendo as atividades físicas que eu fazia, né? E comecei a baixar de peso, recuperar condicionamento, eu falei, cara, isso aqui que é saúde, assim. Isso foi né? Isso aqui que é saúde, é assim que eu me sinto viva. E qual era o seu esporte, Dê? Quê? Qual era o seu esporte na época? Eu jogava basquete, gostava muito de jogar futebol, né? No colégio militar a gente não tinha, aí eu fui pro handball, basquete, eram meus 2 principais esportes, assim. E aí, quando eu voltei das cirurgias, eu decidi entrar na academia. Minha irmã mais velha já malhava e tal. Eu entrei, aí comecei a fazer tudo que é aula, né? Spinning, os bares da vida. A musculação eu já não gostava tanto, porque era muito parado, então eu achava meio chato. Até que eu comecei a gostar da musculação com o professor da época que a gente treinava junto, então eu já peguei aquela vibe do treinar junto, né? Revezar a máquina, dividir, aumentar peso, aquela pressão toda. E aí me deu esse start, assim, eu comecei a me preparar para fazer... eu queria fazer o concurso da AFA, Academia da Força Aérea, eles já tinham aberto vaga para mulher ser piloto, fazia 2 anos, mais ou menos. E aí, nesse empenho de treinar para me classificar, né, e para estudar, eu acabei gostando mais de treinar do que de estudar a parte ali de engenharia, apesar de gostar muito dessa área, né, de física, que eu acho que tem tudo a ver com a educação física, por isso que eu gosto tanto do movimento, né, dessa parte motora. E aí um amigo meu falou, cara, tu não deveria ir para medicina, tu deveria fazer educação física. Eu falei, será? E aí conversei com um grande amigo, que era tio desse meu amigo, um dos maiores referências aqui, eu acho que Brasil, tá? Que é o Rossman Cavalcante, um cara que trabalha na área da saúde também. Bati um papo com ele, ele falou, vai fazer educação física, você vai gostar, e não deu outra, né? Eu sou completamente apaixonada. E a gente até, só curiosidade, a gente até dividiu teve uma não vou dizer premiação, teve uma homenagem a 10 profissionais que fizeram diferença, né? Foi a Câmara Municipal de Fortaleza que promoveu. E aí eu estava junto com ele, foi assim um dos dias mais honrados da minha vida, dividir essa homenagem com ele. Ele foi homenageado como um dos pioneiros aqui na prática de atividade física, e eu com o CrossFit, como sendo uma das pioneiras aqui no Nordeste, no Ceará, principalmente aqui em Fortaleza, a trazer a modalidade, trazer cursos, né, incentivar. Então, assim, isso para mim foi tipo, pô, eu escolhi a carreira certa. Né, você falou aí esse ponto de você ter sido pioneira. Você, então, passou pelo colégio militar, né? Teve aí uma vivência muito grande do movimento, da prática esportiva lá dentro. Você saiu do colégio militar, entrou na faculdade de educação física e já nesse primeiro momento você já começou a trabalhar na área? Você já começou a estagiar em academias, já começou a dar aula coletivas? Como é que foi? Até você chegar aí em conhecer o Joel Friedman, né, e ter esse primeiro contato com o CrossFit em si, mas como é que foi essa primeira jornada da Desirê como profissional de educação física? Nossa, vou resgatar aqui na memória. Quando eu saí do colégio, eu fiquei mais 1 ano estudando para entrar na AFA, e aí no final desse ano que eu não passei, eu já tinha me inscrito para o vestibular em educação física. E aí quando eu entrei na educação física, o nosso curso aqui na UFC era integral, então era de manhã e tarde, né, e a gente sobrava pouco tempo, mas eu decidi fazer jiu-jitsu com um amigo. Aí foi, né? Jiu-jitsu, aí comecei no jiu-jitsu e foi a época que bombou o funcional.
E eu conversei com a minha coordenadora, eu falei, eu preciso trabalhar, e não sei o que. Ela falou, você não pode trabalhar, é antiético até o 6º semestre. Eu falei, putz, preciso ganhar dinheiro. E aí fui para... A gente tinha algumas cadeiras na medicina, e eu fui para bioquímica. A pessoa vai fazer educação física, vai para bioquímica, aí fiquei sendo monitora de bioquímica. Lá eu fiz uma base de fisiologia do exercício, porque eu sempre gostei muito da parte física, né? Mecânica, biomecânica e tal. E aí, ali, eu comecei a entender que, além da biomecânica, eu preciso ter uma associação fisiológica. Então, eu comecei a ir atrás desse treinamento funcional, porque, como eu fazia musculação há uns 3 anos e eu entrei no jiu-jitsu, eu não conseguia ver a minha força que eu tinha na musculação sendo aplicada no jiu-jitsu. Isso começou a me frustrar. Eu falei, pô, tô fazendo musculação e não tá servindo para nada. Mas aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, eu já comecei a engatar cursos de treinamento funcional. Fiz o jiu-jitsu e aí tinha uma galera que já competia no MMA, que é outra área sensacional da parte de condicionamento físico, preparação física. Então, eu comecei a ficar mais asilada mesmo por essa procura, essa pesquisa, esse estudo. Pegava umas cobaias ali para a gente ir fazendo. Eu sempre me coloquei muito como cobaia. Eu falei, cara, vamos testar, eu quero aprender, né? É aquela coisa da teoria e prática que eu acho que é fundamental na educação física. Por favor, não entendam que vocês, profissionais de educação física, têm que ser atletas. Eu sou completamente contra isso, mas acredito que o profissional de educação física ele tem que experimentar, ele tem que praticar. Né? Se você não faz exercício, como é que você vai dizer para alguém que essa pessoa tem que fazer exercício? Isso não tem nada a ver com performance, né? Qualidade física, antropometria, nada disso. Mas com relação ao movimento em si. E aí, assim, foi que eu fui engatando uma coisa na outra, né? Fiz o curso de treinamento funcional, aí conheci o Kettlebell, me apaixonei pelo treinamento de Kettlebell. Eu vivo me apaixonando, né? Mas foi Não, movimento. você, olha, tem uma paixonite aí gigante, né? E aí o Kettlebell foi outro mundo. E o Kettlebell, quando eu comecei a fazer os cursos, eu não sei se vocês ouviram falar muito da arte da força, que teve aquele, acho que teve um boom ali da arte da força, 2007, 2008, né? Que eles dominaram aqui no Brasil. E aí eu conheci, né, dentro desses cursos de Kettlebell, eu ouvi falar do CrossFit. Aí o cara me mandou um vídeo, era meu parceiro de treino e tal, amigo, profissional da área, dizia, acho que tu vai gostar disso aqui. Aí ele me mandou um vídeo do primeiro Games. Quando eu comecei a ver, tipo, a galera jogando bola, levantando peso, eu falei, acho que isso aí dá pra mim. Né? Que assim, eu não sou muito habilidosa, apesar de gostar de praticar exercício, eu não sou aquela... eu sou a capitã do time mais por voz de comando e por puxar os treinos, do que propriamente por ser a cestinha do time, né? E aí, tipo, eu falei, pô, acho que eu me encontrei nesse esporte, hein? E aí ele falou, vai ter um curso assim, assim, assim. Eu tava terminando, já tinha escrito o projeto da minha monografia. E aí, quando eu fui fazer o curso em agosto, eu voltei, eu falei, vou mudar minha monografia inteira, eu vou falar sobre treinamento funcional. E aí falei, Joel, tu precisa me ajudar, cara. E comecei a encher o saco dele, aquele meu jeito, né? Manda e-mail, na época não tinha. Eu não sei nem se era MSN, mas era e-mail. Eu entrei no Facebook, porque a gente só usava Orkut, ou nem usava mais nada disso, então eu criei uma conta no Facebook. Foi até o João, da IG, né, que me falou, e dizia, tem que criar o Facebook, porque é lá que a gente tem a comunidade. E aí, cara, é uma caverna do dragão, né? Depois que tu entrou nesse negócio aí, tu não quer sair. E aí, nisso, assim, comecei uma amizade com o João, porque eu enchi o saco do cara. Eu falava, eu moro longe, não dá para eu vir treinar, você vai ter que me mandar os treinos. A gente não tinha essa quantidade de informação e vídeo como tem no YouTube, tutorial, né? Não, isso está muito mais prático, né? O acesso à informação está muito mais prático. Nossa, muito. Então, assim, era cascavilhando mesmo, muita coisa. Pouquíssima todo o material em inglês, né? Na CrossFit. Meu inglês já não era essas coisas, mas eu começava a ler e desenrolar alguma coisa. E aí eu percebi, eu falei, cara, é por aqui que eu vou. E ele sempre me deu um suporte absurdo, sabe? Assim, ninguém fala do Joel perto de mim. Porque... Não, Joel sendo Joel, né? Joel é um paizão, assim. Joel é dedicado em tudo que faz, né? E tudo que ele faz, ele busca fazer muito bem feito. Bom, aí, beleza, você conheceu esse tal de CrossFit, né? Aí que te picou novamente, né? Você se apaixonou aí por esse movimento. E aí me diz o seguinte, como é que foi essa decisão, né, da Desirê se tornar uma mulher empresária, né, estar à frente do seu próprio negócio, que é a Haka,
né? Que até hoje vem aí impactando vidas em Fortaleza. Mas como é que foi essa virada de chave? Você conheceu o CrossFit, você começou a treinar, você começou a desenvolver uma turma e aí você abriu o seu negócio. Como é que foi esse desenrolar aí dessa parte? Bora lá. Eu decidi trabalhar como personal, né? Tanto por uma questão financeira como porque eu sabia que era o que dava mais resultado. Só que como eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, o proprietário da academia, ele me chamou para ser personal dele. Era até uma forma, ele era professor também, e era uma forma de eu estagiar com ele antes mesmo de me formar, né? Ele gostou das ideias e aí eu comecei a aplicar com ele, a esposa dele, os treinos. E ele falou, vamos abrir uma turma de treinamento funcional, Desirê? Eu falei, vamos. Né? E aí apresentei um projeto para ele, eu penso em fazer as aulas assim, eu penso em construir dessa forma, o objetivo das aulas são esses. E aí eu continuava na sala de musculação com meus alunos de personal e 3 vezes por semana eu tinha as turmas de 4 alunos. E aí esse negócio começou a crescer, as pessoas começaram a gostar, começou a desenvolver. Eu comecei a aplicar depois de um ano. O Joel veio para Fortaleza, fez um curso, a gente picou aí mais umas 20 pessoas. Praticamente, eu acho que dessas 20, 15 abriram uma CrossFit aqui. E aí o negócio cresceu mais, eu fiz uma experimentação com eles, tadinhos, né? Os meninos treinaram comigo, a gente treinou junto aí por mais uns 6 meses até começar a aplicar com essas turmas que eu já tinha. E aí essas turmas começaram a crescer, 4, 6 alunos, né? E já aí em 2013 eu fui fazer vários cursos fora, né? Fui atrás, o Level 1 não tinha aqui no Brasil. Então, o Joel também deu maior apoio. Ele veio em 2011 para Fortaleza. Em 2012, eu fui para a Argentina e fiz a certificação Level 1. E aí, no mesmo ano, eu já voltei e fui fazer uma certificação em levantamento de peso. No ano seguinte, eu já fui atrás da capacidade aeróbica. Aí, fui fazer o CrossFit Kids em Miami. Comecei a procurar ferramentas para eu me embasar, né, profissionalmente, para eu montar um suporte maior, para eu atender mais pessoas, né. E aí eu comecei a perceber que eu, sendo personal, eu consegui impactar uma pessoa por horário. Se a gente botar aí 10, 12 horas, que é o que um personal geralmente trabalha, eu consegui impactar 12 pessoas. Com as turmas, eu já consegui impactar 3 vezes, 4 vezes mais. E aí, quando eu vi turmas de 10, eu falei, opa, 10 pessoas eu consigo dominar. Então, eu consigo impactar aí 100 pessoas. Então, eu comecei a pensar mais nisso. Quantas pessoas eu consigo levar a informação da atividade física, né? Contaminar essa galera com essa coisa boa. As pessoas precisam sentir antes, né? Geralmente a gente olha assim, putz, será que isso vai dar certo? Isso não dá para mim. E aí, quando você começa a puxar a pessoa e elas começam a replicar, é que você vê que tá dando certo, né? A gente fala que cada pessoa que você trata mal, ela vai contaminar 10 pessoas contra você. Mas cada pessoa que você trata bem, às vezes ela consegue arrastar uma pessoa, né? Então, assim, quando a gente começou a aumentar a procura, eu falei, pô, então é isso, é o caminho, né? Vou ampliar o negócio, vamos impactar mais pessoas. Foi meio que, não foi muito um pensamento meu de crescer. As coisas foram acontecendo para crescer mais, né? Foi muito... eu nunca tinha pensado em abrir meu espaço, eu achava inviável. E eu devo todas as conquistas, assim, realmente ao modelo de negócio que a CrossFit coloca, que ela possibilitou ali muitos profissionais de educação física abrirem o seu espaço, e foi bastante assim o que aconteceu comigo. Eu me identifico, né, bastante, na verdade, com essa tua jornada, porque lá em 2013, né, quando eu também conheci esse tal de CrossFit aí, e tudo que ele entregava, né, toda aquela magia, na verdade, que a gente olha e fala, caramba, mano, isso aqui é muito... Não é que é muito diferente do que já existia, mas a forma que ele foi apresentado, né, a roupagem, na verdade, que o Glassman e o Castro colocaram no CrossFit lá atrás, gerou aquele impacto, né, do tipo, uau, meu, porque o treinamento funcional, ele já existe há muito tempo, né, Desirê? Tá me fugindo o nome aqui, como é que você... Multimodal? Multimodal, exatamente. E, cara, isso já existe há muito tempo, né? Se a gente fala de preparação física de atletas de performance, é multimodal. O cara vai trabalhar potência, o cara vai trabalhar velocidade. É só puxar o filme do Rock Balboa, né, não? Exatamente, volta lá atrás. Mas a forma que eles
vestiram, na verdade, né? Criaram essa marca e toda a cultura, a história que eles criaram, principalmente da comunidade, né? Eu acho que esse foi o ponto muito forte do CrossFit. E aí, poxa, você começou a trabalhar de personal ali e tal, começou a desenvolver, começou a criar, começou até que hoje a Haka, ela está aí em Fortaleza com centenas de alunos ativos diariamente em várias aulas, e você hoje tem a sua comunidade do fitness. E a gente está falando do profissional de educação física, que é o profissional da saúde aqui nesse episódio. E você comentou com a gente que você fez uma especialização recente agora, né? Que falando aí de todo, né? Aí a gente vai entrar nesse processo do Covid e tudo mais. Por que eu já puxei esse assunto agora, Dê? Porque toda a tua jornada, na verdade, ela foi muito, né? Como você falou assim, se apaixonando por várias coisas, mas sempre teve um core ali, sempre teve, né? O âmago disso foi sempre o movimento, o ser humano, né? A saúde, o desenvolvimento, né? Pô, você é apaixonado por biomecânica, você é apaixonado por fisiologia, tudo isso faz, né? Faz parte da gente se tornar seres humanos mais saudáveis, né? Mais fortes. Agora me fala o seguinte: hoje, qual é a cultura da Haka, né? Perante a sua visão do movimento, da comunidade fitness, o que você reverbera aí dentro da Haka como diferencial? Essa é uma pergunta bem, bem difícil, assim, porque hoje a gente consegue ver, 2014 para cá já são aí quase 10 anos, né? 8 Quase anos. 10. 8 anos. E aí eu teve uma aluna que começou comigo lá em 2012, e ela deu um tempo do CrossFit, porque ela teve uma lombalgia muito severa, hernia de disco e tal. E tá com um mês que ela voltou a treinar aqui com a gente no box. Eu fiquei muito feliz, até cruzei com ela no banheiro, falei, pô, tô tão feliz que você tá aqui e tal. E aí ela falou algumas coisas sobre o treinamento, como o nosso treinamento, a prescrição de treinamento mudou. Exatamente porque a ideia é buscar saúde. E aí eu vou me embasar de tudo que eu tiver de mais avançado dentro da ciência para oferecer isso para os alunos. E aí no CrossFit, como a gente colocou muito aquela coisa, dar o seu máximo, superação, né, um boom, a gente tem uma melhora, sim, das capacidades físicas absurdas com esse treinamento, só que por quanto tempo? E como a gente quer longevidade, isso começou a ser um ponto. As pessoas estão se machucando, por quê? A gente começou a identificar que geralmente era falha de mecânica, então não está tendo um acompanhamento ali na qualidade de movimento. Só que aí, além da qualidade de movimento, tem um estresse fisiológico, né, oxidativo. Então, você chega à exaustão. Como é que eu vou controlar essa exaustão? E aí, hoje, a gente consegue fazer um treino que ele parece uma musculação dentro da sala de multimodal, porque as pessoas hoje entendem que a gente precisa fazer força. E o treino de força é aquele treino mais chato para a galera que gosta de crossfit, assim, né? Porque gosta do movimento, do suor, sair suado, sair exausto. E aí, assim, é a hora que eu percebo que os alunos compreenderam a nossa filosofia de que se eu colocar um dia por semana mais forte, colocar um dia que vai ser baixa intensidade, colocar um dia que vai ser só força, colocar um dia... O efeito disso, orgânico, ele é muito melhor. Ele tem um efeito não só na performance, mas na qualidade de vida, na melhora das capacidades. E aí, hoje, a gente consegue ver dentro da comunidade que os meninos mesmo já falam, hoje é baixa intensidade, hoje é o dia que a gente vai bater papo. Aproveita para já trocar a ideia da semana. Né? E eles começam a aproveitar esses treinos porque eles sabem o propósito do treino. Eles entendem que aquilo ali vai melhorar o condicionamento cardiovascular, aí eles entendem que a parte muscular, então, assim, é informação, né? Eu tenho feito com eles, comecei faz pouco, assim, em avisar o que é o treino do dia seguinte, qual o foco do treino, eles vão se preparar para vir para o treino como, vai ser aquele dia que eu vou sentir muita dor? Não, vai ser aquele dia que eu não vou nem suar, é o dia que eu vou aproveitar para recuperar meu corpo. Então, hoje aqui, a gente tem essa cultura já de que é longevidade e saúde. Né? E aí, hoje, a Haka faz disso, da longevidade e saúde, e eu vou usar todos os meus artifícios, né, dentro das modalidades que a gente estuda, dentro da ginástica calistênica, ou do levantamento de peso, ou experimentar o seu condicionamento em outros esportes, né? Não ter aquele vício de sábado e domingo para a academia, não, vai sábado e domingo, como vocês falaram, a gente está no Nordeste, pô,
vai sábado para a praia, vai fazer uma corrida, experimenta agora que está uma febre das canoas havaianas, então a gente fez um dia de canoa havaiana, todo mundo foi e tal, fez uma brincadeira na areia, vai para a canoa, volta. Mas não precisou do helicóptero para ir buscar, né? Não precisou do helicóptero para ir buscar. Não, tranquilo. Teve gente aí que precisou, né? Mas é porque a galera hardcore e os atletas de alto nível. Entendi. Legal. E é muito bacana ver todo esse movimento acontecendo, né? Porque é sobre estimular, né, Dê? É sobre você estimular, porque a partir do momento que você só cria uma bolha e você quer segurar, né, esse ser humano, essa pessoa só vivendo a mesma coisa ali, por mais que seja constantemente variado, né? Mas é só vivendo aquela realidade de dentro da academia, do boxe, só aquela realidade, e ele não consegue perceber que esse fitness, que esse movimento que ele vem desenvolvendo, pode levar ele a explorar experiências incríveis, na verdade, né? Então, quando você fala que você tem um condicionamento físico para fazer uma corrida na orla de Fortaleza, quando você fala que você tem um condicionamento físico para fazer uma trilha, né? Para ir para Jericoacoara lá caminhar, que já não dá para andar de carro, né? Para canoa havaiana, puta experiência legal. E tudo isso, na verdade, está atrelado ao movimento humano, né? A você intensificar e você treinar esse movimento humano, porque aí a gente traz um ponto de atenção, né? Às vezes a pessoa ela decide do nada, uma pessoa completamente sedentária, que não tem um background esportivo, e ela decide querer fazer alguma coisa. E aí isso, na verdade, não vai ser uma experiência positiva, porque ela vai acabar se lesionando, ela vai acabar tendo alguma experiência ruim. Vamos trazer o exemplo aqui, o Rafa e você aí, você agora está entrando nesse mundo do surf. Se uma pessoa que não tem ativação esportiva de movimento nenhum, né, na vida dela, ela decide comprar uma prancha e ir simplesmente para a praia, mano, a chance dessa pessoa se matar, né, se lesionar, enfim, acontecer alguma coisa ruim com ela, é muito grande, né? Isso. E a frustração também, né? Você não sabe de você não conseguir. Você vai na primeira vez, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro. Quando você já tem alguma vivência esportiva, você sabe que é mais demorado, né? De aprender. Desculpa, Rafa, eu te cortei. Não, ia falar exatamente isso, a capacidade física, o quanto que o treinamento é importante para a vida, né? Quantas pessoas não se frustram porque são chamados para fazer uma trilha de 15 minutos e simplesmente não conseguem fazer a trilha, porque não tem capacidade física. No surf, cara, quanto meu surf evoluiu depois que eu comecei a fazer treinamento específico para o surf de funcional, cara, absurdo. Tanto de equilíbrio, de core, de força, de drop, de tudo, é muito diferente, né? Então, quando você fala da transformação, da saúde, é muito legal a gente perceber que o movimento, por si só, ele agrega muito lá na frente, né? Na vivência da pessoa, em várias etapas da vida. No trabalho, no foco, na experiência de conseguir fazer qualquer coisa, de brincar com uma criança, de brincar com um cachorro. Isso faz muita diferença. E o poder de transformação que a Haka, que outros centros de treinamento têm, na pequena comunidade é muito forte, né, Dê? Exato. E assim, você está falando isso, a gente foi para um aniversário de uma aluna, né? Aí você cria aquela comunidade. E tem duas alunas que elas já têm 3 filhos, assim, um sequência do outro, e as crianças correndo e brincando. E aí era a banda que estava tocando, era de um colega nosso, ele falou, chegou a galera do CrossFit, agora a dança vai rolar tudo do Fit Dance, não sei o quê, porque era na areia, né, também. Então, assim, até isso, sabe, da diversão, a dança, né? Às vezes você não aguenta dançar tanto tempo, porque você está sem condicionamento. E aí a pessoa não percebe que é a falta de condicionamento e que isso é treinável. Ela só acha assim, não, estou mais velha, não consigo fazer o que eu fazia antes. Mas se a gente olhar, qual criança que você fala assim, fica quieta, a criança fica sentadinha, parada, ela não fica. Então o movimento, ele é muito nosso, a gente só vai perdendo, né, a prática, a gente só vai perdendo, só vai mudando um pouco os objetivos, né, ficar mais tempo sentado, ficar mais tempo concentrado, e nada disso te promove, né, ao ficar sentado e trabalhando, os efeitos ergogênicos e aí hormonais que o exercício promove. Então, por isso que é tão importante essa prática do exercício. E aí, assim, o que me preocupa mais, assim, se eu puder chamar a atenção, quando você fala assim, profissional de saúde, né?
você matar uma pessoa, assim, cansar uma pessoa é muito fácil, né? Eu brinco até que o Theo é meu sobrinho de 7 anos, ele monta um circuito dele aqui na raca para ele fazer do jeito que ele quer, e aí ele termina, ai tia, eu acho que eu cansei, né? Então, assim, é muito natural fazer isso. Agora, graduar e evitar ou conseguir perceber, ter esse feeling, né, que nada mais é do que técnica, estudo e conversa, para você não frustrar a pessoa no primeiro momento ou no primeiro mês, né? Isso eu acho que é fundamental. Ou saber adaptar os níveis de dificuldades para aquela pessoa. Eu acho que o maior desafio não é preparar o atleta mais incrível, porque aí tem muito estudo, tem muita prática que você vai conseguir fazer. Mas conseguir tirar uma pessoa que está de cama, colocá-la para fazer as atividades da vida dela, do dia diário, que ela vai falar assim, pô, obrigado, eu não estava conseguindo ir ao banheiro, eu tinha que me apoiar em alguma coisa para me levantar. Isso parece até meio clichê de falar, mas quando você está no dia a dia e o seu aluno chega para você e olha, tenho que te agradecer. Por quê? Porque eu não conseguia pegar a bolsa aqui no carro. Eu não conseguia me virar, eu tinha que descer para o banco de trás para poder tirar a bolsa porque eu não tenho mobilidade. Por quê? Porque a gente está passando o dia assim, né, fechado, enrolado. Então, assim, para mim, profissionalmente, é a coisa que mais me encanta, né? É chegarem as minhas alunas, virarem de cabeça para baixo. Eu tenho uma aluna aqui com 60 anos que vira de cabeça para baixo, que está fazendo pé na barra, né? Depois eu vou mandar para vocês o vídeo do seu Rubão, que ele diz que ele é a inspiração do Maverick. Eu vou mandar isso para vocês. O Rubão tem mais de 60 anos, eu sempre comento dele. O seu Rubão está na RACA faz muito tempo, né, Dê? Faz muito tempo. O seu Rubão já treina com a gente desde 2011, 12. Foi quando eu comecei a fazer as práticas de treinamento funcional. Ele já entrou comigo, ele e a Joselice. E hoje a filha deles treina com a gente também. O filho mais velho lá no Canadá está treinando também. Então, assim, eles que criaram essa cultura e são inspiração para a gente aqui, né? Saúde para dar e vender, mais do que um monte de moleque aí. E quando eu bati um papo bem nessa linha, assim, bem profundo, na verdade, sobre o papel do treinador, sobre o papel do profissional de educação física, com a Nath também, que é staff da CrossFit, né? E eu acho que falta um pouco disso, sabe, do profissional de educação física entender a magnitude do papel dele na sociedade. Porque assim, a gente ouve muito profissional de educação física reclamando que é pouco valorizado, que não sei o quê, que ganha pouco, que não consegue. Mas o ponto é o quanto a categoria num todo ela vem se posicionando realmente como um profissional da saúde, é um profissional que é aquela linha, né? Aquele step by step. Você procura um médico quando você está com um problema, né? Você procura na grande maioria das vezes, você procura um fisioterapeuta quando você precisa fazer fisioterapia, porque você está também com algum problema. Agora, o profissional de educação física, ele é procurado muitas das vezes antes da pessoa ter esse problema. Ela pode estar com sobrepeso, ela pode ser sedentária, mas ela ainda não tem um problema crônico desenvolvido ali, na grande maioria das vezes. Só que, por conta desse profissional de educação física não entender esse valor da pessoa dele, da profissão dele perante a sociedade, ele não consegue ter a magia do encantamento, de mostrar para essa pessoa, encantar ela através do movimento, de um treino realmente elaborado para a realidade daquela pessoa, e fazer essa pessoa entender que se ela permanecer em movimento, ela não vai precisar de medicamento, na grande maioria das vezes, ou até mesmo ela vai resolver problemas que já existem, né? Tipo, vai deixar de usar medicamento. Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, para o profissional de educação física, entender realmente o papel dele e erguer essa bandeira, sabe? Do tipo, nós somos os verdadeiros profissionais da saúde, entende? Eu acho que, assim, cabe um ponto aí, Boico, que falta da gente, e aí, assim, acho que é um problema estrutural, desde faculdade, formação, né? Mas você vê que as profissões que você citou, geralmente existe uma avaliação e uma reavaliação. A gente peca muito nessa percepção com os alunos, de fazer uma avaliação inicial. Muitas vezes, assim, e eu me incluo super, muitas vezes, assim, a gente já olha e já lê. Nossa, o aluno tem escoliose, ele está com problema aqui, está com fraqueza ali. Só que a gente precisa falar isso para ele, né? E colocar, hoje você está nessa condição, independente, a gente falar avaliação, todo mundo já se treme, né? Teste, ninguém gosta de fazer teste.
Mas aí você faz o teste sem o aluno perceber, e aí depois você dá um feedback para ele, às vezes no dia a dia. Você percebeu como você melhorou nesse exercício, que antes você não pegava essa carga e agora você pega essa? Você notou se quando você subia um lance de escadas, antes você ficava mais ofegante e agora você está menos? Você percebeu se a sua fome está melhor, se o seu sono está melhor, se o seu rendimento no trabalho, se o seu foco. Então, geralmente, é outra coisa. Ah, não, é porque eu estou usando chá não sei qual, eu estou usando uma cafeína não sei o quê, né? E aí esquecem do poder do movimento. E mais do que prevenção, hoje ela também tem funcionado como tratamento, né? No curso que você falou, eu nem posso chamar de especialização porque a gente não recebe esse título, mas esse aprimoramento, né? Foi um curso online pelo INCOR, foi a primeira vez que teve online, então por isso até essa categoria ela não está muito bem definida, mas enfim, a gente estava conversando com um professor, a gente está mais em contato com o aluno, com o paciente, do que o médico. Geralmente o médico faz uma avaliação e daqui a um mês, dependendo da gravidade, daqui a 3 meses, você volta para fazer uma reavaliação e dosar o medicamento. Às vezes, durante 12 sessões de treino, que aí depende da frequência semanal, a gente já pode começar a reduzir medicação para hipertensão. Cuidado com isso, tá, galera? Só quem pode mexer nisso é o médico, mas nós, como profissionais, a gente consegue perceber que a frequência já não está mais tão alta, a frequência de repouso está mais tranquila. O aluno, durante a movimentação, né, durante a bicicleta, durante a esteira, durante o trabalho de força, ele já se mostra a pressão caindo um pouco mais do que o esperado, porque o exercício, agudamente, ou seja, eu fiz essa sessão, assim que eu acabo, eu já tenho uma redução de pressão. Então, isso é imediato, muitas pessoas não sabem disso, já ficam preocupadas. Ah, não, o hipertenso não pode. Não pode, não, ele tem que, né? Se tem um tratamento para o hipertenso, é claro, precisa da medicação. Mas se ele quiser um tratamento que dê mais longevidade para ele e evite esse uso de medicação, porque toda medicação tem efeito colateral. O exercício seria a medicação que tem menos efeito colateral negativo. Porque é aí na raiz do problema, né? É aí na causa do problema, né? E não tratar o sintoma do problema. Então, para mim, a educação física, né? O treinamento é ir na raiz, né? Então, putz, está com problema de você não consegue movimentar direito a perna porque você tem um quadro travado. Você pode tomar o remédio que for, você vai conseguir movimentar a perna enquanto você está medicado. Depois disso, você vai voltar com um problema, né? Porque a sua mobilidade de quadril não vai resolver sozinha. Você tem que fazer mobilidade, tem que fazer um monte de exercício. E qual que é o desafio? E o desafio da individualização? A gente está falando um box aí que tem seus 100 e tantos alunos, cada um com o seu problema específico, cada um com a sua individualização. E esse desafio, você como treinadora, como educadora da saúde, né? Como que você faz? Esse é um dos que eu mais gosto. Assim, eu acho que todo dia eu uso isso como uma motivação, né? A gente prescreve hoje, vou falar algumas coisas da CrossFit também, mas muito do modelo que eu estudei sobre, né? Então, assim, a gente prescreve na CrossFit para o melhor do box ou para o melhor da região, né? E aí você adapta. Hoje, a estrutura que eu gosto de pegar eu preciso fazer treino de força, eu quero atingir esse volume aqui e eu coloco uma média. Em vez de colocar o mais alto, que eu vou frustrar quem está aqui, eu coloco uma mediana. O cara que está um pouquinho acima, que vai competir ou que está numa performance maior, eu chego individualmente para ele e falo, ó, aqui no quadro tem 10, mas eu acredito que você consegue fazer 13 repetições, tá bom? Ou aqui no quadro tem 30 quilos, eu acredito que você consegue usar 35 quilos, beleza? Beleza. E a gente faz essa graduação para cima e para baixo. E aí, como hoje a prescrição ela é muito voltada para os princípios de saúde, digamos, hoje a gente sabe que 2 vezes por semana eu trabalho de força. Eu preciso, pelo menos 1 vez por semana, dar um estímulo de 45 minutos aí com mais caráter aeróbio. Então, quando eu faço essa prescrição, a minha adaptação fica bem mais fácil, porque todo mundo vai precisar fazer força. O que eu vou reduzir? Ah, não, fulano tem uma restrição de mobilidade, eu vou reduzir a amplitude de trabalho dele. Não, nesse aqui eu consigo dar amplitude, mas eu não consigo jogar uma carga tão alta. Ou eu quero fazer um movimento acima da cabeça, meu aluno tem restrição para colocar a mão acima da cabeça, uma lesão de ombro, etc. Enquanto eu faço esse trabalho de reabilitação, dá para a gente fazer o trabalho com a barra no ombro, né? Então, essa graduação, quando você começa a compreender o seu objetivo, ela fica muito mais simples. Né? Chegou alguém com... a gente fez uma campanha das mães. Então, traga sua mãe para treinar.
ao invés de trazer o filho, né, que geralmente a mãe, quando já treina, o filho já vai na mesma, já segue o exemplo, a mãe ou o pai já vem de uma... Eu acredito que a nossa geração, e um pouquinho antes, os nossos pais não têm esse costume do exercício. Porque não era uma geração que era tão parada, né, que a gente ficava tanto tempo sentado. E com pandemia, já a gente entra nesse assunto. E aí a gente, mães, 60 anos, naquela média, mas sedentárias há muito tempo. Então elas vieram e, meu Deus, né? Um monte de gente levantando peso, se pendurando na barra, não, isso aí não é para mim, não. E aí quando a gente bota um banquinho de 45 para ela sentar e levantar, quando a gente dá um bastão para ela colocar para cima da cabeça e fala para ela que o objetivo é só esticar a mão para ela pegar alguma coisa no armário, tirar o netinho do chão, como é que ela vai tirar o netinho do chão, sentar no chão e levantar do chão. Então, quando começa a fazer sentido para o dia a dia dela, essa pessoa começa, opa, eu acho que dá para eu fazer isso aqui. E aí ela nem percebe, porque quando você olha, né, que nem a gente estava falando do surf, se eu já parar para pensar na onda gigante, eu não vou começar a surfar a marola, porque eu já estou pensando que a onda gigante eu não vou conseguir. Então eu vou para uma marola, para eu começar a fazer na marolinha, ondinha baixinha, pegar uma prancha grandona, para eu começar a aprender a ficar em pé, trabalhar meu equilíbrio, estabilização, achar onde é meu pé, onde é o meu pé de trás ou da frente. E aí, quando eu começo a trabalhar esses princípios que são a biomecânica, eu tenho que entender de movimento e tenho que entender o quanto aquela pessoa tá apta a fazer de exercício. 1 minuto, será que é muito? Será que é pouco? Aí a gente começa a usar percepção subjetiva de esforço. Então, um foco nosso aqui na RACA é trabalhar com menos alunos. Aí entra o antagonismo, né? Proprietário, empresário, proprietário, educador profissional da área. O quanto eu preciso estar próximo a esse aluno, observando, conversando, sabendo se é dele, até para eu fazer essas progressões de uma maneira mais adequada. Que aí eu evito a frustração, né? Aquele medo, pô, fiquei muito dolorido. Explica que o aluno vai ficar dolorido, explica, né? Essa conversa é o feedback que eu mais recebo. Eles se sentem acolhidos, por quê? Porque a gente tem alguém ouvindo. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Uma pessoa que está passando por um problema sério cardiovascular falou desse, você vai, eu já fui em 5 médicos, eles não escutam o que eu estou dizendo. E você aqui, eu estou com você treinando e você está me ouvindo, você está me observando, né? Por quê? Porque a gente passa 1 hora com o aluno todos os dias, às vezes. Então, são 5 horas na semana. Você contabiliza isso no mês, às vezes é mais vezes do que você vê sua família, se você parar para pensar. Então, o convívio, né? Você já percebe que você está mais triste, você está mais feliz. Então, essa graduação, a gente trabalha com menos alunos para possibilitar que o professor consiga conversar, avaliar, hoje você não treinou tão bem, hoje você treinou bem, hein? E a gente tem essa variação. Então, eu acho que se eu puder dizer o que dá certo nessa parte de treinamentos, não financeiramente, mas de resultado, é você conseguir estar próximo do seu aluno. E aí, com tudo isso que você falou agora, mais uma vez eu bato na tecla, né? Da importância do profissional de educação física saber disso. Saber que ele tem condições de intervir positivamente na vida de uma pessoa, né? Porque, vamos lá, o exemplo que você trouxe aqui, o cara frequentou 5 médicos e os 5 médicos não ouviram ele. O que eu entendo disso? Que isso também acontece com o profissional de educação física, que ele só quer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo. Tipo assim, ele só pega ali o que ele aprendeu na teoria, né? Realmente, ali na parte literária, e ele quer replicar, né, constantemente esse para todo mundo. Então chegou alguém aqui que está com um problema de ombro, vai ser exatamente esse treino aqui, vai ser exatamente essa reabilitação aqui, sem entender a individualidade do ser humano. Chegou com um problema de quadril, vai ser exatamente isso daqui. E aí acaba-se, obviamente, como você falou, a visão empresário, né, à frente de um negócio que está olhando a lucratividade, e o empresário profissional da área que tenha esse olhar voltado para realmente a individualidade e você gerar mais valor para o seu cliente, né? Porque com isso você consegue daqui um pouco cobrar até mais. Então você atende um volume menor, mas você está cobrando até mais porque a entrega desse serviço está sendo muito melhor do que até mesmo comparado aos médicos que esse teu aluno falou. Cabe aí... até... desculpa. Oi. Não, pode ficar à vontade. É que caberia aí uma observação, que aí eu fico triste com alguns colegas, né? Algumas conversas que a gente tem de bastidores, mas que realmente me deixam triste do ponto de vista profissional de educação física, né?
Alguns deixaram de ser profissionais de educação física, eu falo deixaram porque não atuam e não pensam mais como profissionais de educação física. E já falaram assim, na minha empresa tem 400 alunos, né? Dezembro, você tem 100, 200, não interessa, você tem 400 alunos. E aí que se saíram 100 e entraram 100, o que importa é que eu mantenho o meu faturamento. Nossa, isso me dá uma dor no coração, sabe? Você não está vendendo produto, você não está vendendo camisa que saiu mais sabe? Ou a comida, ou sei lá o quê. Você está falando de saúde. Então, é como se eu estivesse vendendo um negócio com produto de validade vencido, né? De entrar uma pessoa no seu espaço, que você é responsável pelo treinamento, você joga um Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C, né, no quadro, ou onde quer que seja, ou só manda uma planilha, não sabe se o cara está fazendo, como está fazendo, né? E aí você esquece do principal, que é você promover saúde. Então, assim, para mim, essa pessoa, ela está só fazendo exatamente o inverso do que é a nossa briga. Nossa briga é o quê, galera? Vamos fazer exercício. Médico, por favor, vamos fazer exercício. Aí você volta lá no médico e fala assim, não, cara, eu fui fazer exercício, mas tinham 40 pessoas lá no negócio, eu fui fazer, aí o cara vai falar, então não vai. Você vai se machucar, não vai, você não sabe o que você tem que fazer e tal. Então, para mim, é muito cruel. E a outra coisa que você fala é quando você fala da prescrição. Se você tem a sua comunidade, você está ali vendo, acompanhando, eu vou lá no site da CrossFit, ou no site do melhor programador do mundo, vou só copiar e colar, vou pegar o do Hitfrone e vou colocar lá no quadro. Né? Então, assim, você está se limitando, você pode até copiar, mas tem bastante gente que faz isso, né? Putz, você sabe como que você vai adaptar? Você sabe qual é o seu objetivo fazendo um treino desse nível, dessa magnitude, né? Então, assim, é como se eu pegasse, Boico, vamos lá surfar, toma aqui a minha prancha, vamos pegar lá, Rafa, me dá a sua prancha que eu quero surfar com você. Não vai rolar, né? E você vai falar, não, isso não é para mim. A primeira coisa que a pessoa vai falar, isso não é para mim. Né? Então, assim, é o maior desespero, eu acho, meu. E eu acho que, trazendo, né, o ponto que a gente está trazendo aqui, né, da responsabilidade do educador físico. Uma pessoa sedentária que sai de casa, que toma coragem para levantar do sofá, vai fazer uma aula experimental, quase gorfa na aula experimental, se sente frustrada porque não conseguiu fazer nenhum movimento que a turma inteira estava fazendo. Ela nunca mais volta, ela nunca mais treina, provavelmente ela vai ter um monte de doença crônica dali para frente por causa desse gatilho que despertou nela, né? Com certeza. Essa responsabilidade é muito forte, né? E a gente não tem essa percepção, a grande maioria dos educadores físicos, né? A gente teve uma profissional da área, professora com doutorado, veio aí do Sul para cá, e aí ela teve experiência em 2 lugares, e um dos professores que eu convenci também, meu colega de faculdade, falou assim, tô mandando aí uma colega minha, ela tá frustrada, ela disse que não gosta mais desse negócio de multimodal, e aí tu dá atenção para ela. Ela foi exatamente o relato que ela me fez. Ela é profissional da área, você tá vendo, é uma profissional, e ainda, assim, resistiu para vir, porque ela disse que o cara ainda tirou onda com ela. Você tá brincando, você vai pegar uma anilha de 5 quilos, pega lá uma de 10. Ela falou, eu tô parada há 2 anos, eu tô só sentada numa cadeira estudando, não dá para eu pegar. E aí ela ficou com ódio, foi embora, né, assim, com uma mentalidade de, meu Deus, quem são esses profissionais que estão aí no mercado? E aí você imagina uma senhorinha de 60 anos chegando e você botar ela para fazer o treino da turma, né? Até acho que nem tem o certo e errado, né? Aqui eu já fiz aquele modelo de 3 aulas fundamentais, o modelo de fazer uma turminha separada para quem é iniciante, o modelo de não entra na turma. Hoje a gente como trabalha em duplas, sempre fica um professor com uma pessoa que está chegando, ela é inserida na turma para ela não ficar no cantinho, porque acaba sendo uma experiência ruim. Putz, eu nunca vou chegar ali, né? E aí ela entra, só que a gente vai sempre explicando, esse movimento a gente vai fazer aqui, por isso essa necessidade do olho no olho, da conversa, do você tá bem, né? Não, eu prefiro que a pessoa saia com a sensação, nossa, foi fácil, ela não deixou eu fazer nada, do que com aquela sensação de vomitar, de ardor, de nem levantar no outro dia. E aí, assim, infelizmente acontece, a gente erra na mão, né? Algumas vezes a pessoa tem um background muito bom, consegue fazer tudo, mas aí passa uma semana quebrada, e a pessoa fala, isso não é para mim. Passar uma semana quebrado? Você tá maluco, né? E aí, falando disso, eu vou aproveitar esse gatilho para falar de um patrocinador aqui do Papo de Fitness Podcast. Inclusive, você vai receber aí em Fortaleza o seu também,
que é o Gel Extra Forte, né? Que super apoia o Papo de Fitness Podcast e fala... E, cara, sério, isso aqui funciona demais, Ezirê. É alívio imediato para dor muscular, tá? Você que tá aí fazendo altos movimentos, você vai precisar disso aqui, tá? E realmente, quando eu recebi a primeira vez, sabe aquele negócio que você fala, todo mundo fala que é alívio imediato e tudo mais? Mano, o bagulho funciona mesmo, tá? Se você que tá assistindo aí, segue lá, ó, tá aqui embaixo. Gel Extra Forte no Instagram, para você que tá ouvindo, né? @Gel Extra Forte lá. Só seguir e ficar por dentro das novidades. Já tem revenda aí em Fortaleza, inclusive, mas você sabe que você pode ter isso aqui na Raca para os seus aluninhos, né? Vou te mandar Com um aí. certeza, já estou aguardando, Boico, porque como tudo vinha de fora, né? Um gel desse aí, a gente... Aí fulano vai para os Estados Unidos, traz um gel para mim, não sei o que, aí você economiza. Alguém olhava assim, você já escondia na bolsa, porque ajuda muito na recuperação muscular, né? E quando você emenda vários movimentos, além de dor, né? Ele dá aquele alívio gostosinho assim na musculatura, porque dá aquela aquecida. Então, já estou esperando o meu, hein? Não, vou te enviar aí, fica tranquilo. É que assim, né? Fortaleza demora um pouquinho para chegar as coisas, mesmo sendo Sedex 10. Sedex 10 é 10 dias, na verdade, não é 10 horas da manhã, né? É 10 dias. Mas vai chegar aí para você, fica tranquila, tá? Bom, já fica aí a dica para a galera, né? Então vai ter aqui em Fortaleza, vai ter um lugar agora. E é só vocês procurarem na Raca, que com certeza vai estar disponível. Em quantos dias, mano? 15 dias? 15 dias. Vai chegar aí. Vamos mexer esse caldo aí, vamos fazer chegar o bagulho aí que vai dar liga. E olha só, para você que está aqui nesse episódio até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. O assunto tá legal pra caramba. E se você não segue a gente no Instagram, então ó, corre lá, @Papo de Fitness Podcast, segue, olha, dá seu like, dá sua curtida, deixa seu comentário, faz tudo que você pode fazer nesse conteúdo, encaminha. Você tem o seu coach e você acha que o seu coach precisa ouvir o que a Desirê tá falando? Manda esse episódio para ele falar assim, ô coach, você precisa ouvir o que estão falando nesse episódio aqui, porque vai fazer a diferença na sua carreira, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E aí, Dê, a gente tá aqui, ó, 55 minutos já de papo. Eu quero jogar uma pergunta para você o seguinte. Hoje, se um profissional de educação física, ele quer começar a fazer diferente, né? Fazer diferente, fazer melhor. Qual o teu conselho para ele? Nesse momento que a gente está de vida pós-pandemia, né? Acho que eu estava conversando com vocês antes da gente começar, a minha preocupação com a saúde, eu vou dizer saúde coletiva, né? Foram 2 anos aí que a gente ficou dentro de casa, a maior parte do tempo. Então, aquela rotina que você tinha de descer no supermercado, ou ir na padaria, né? Ou fazer um caminhadinho, ou mesmo sair para dançar, ir na academia e tal. Isso mudou completamente nesses 2 anos. E a quantidade de pessoas com ganho de peso, com hipertensão, com transtornos, principalmente, né, nessa questão da saúde mental. E aí, se você tiver possibilidade, hoje a gente tem muitos cursos online, né? Então, estudar essa parte da saúde mental e dos grupos especiais. A gente está vendo que nós, profissionais da saúde, a gente precisa ter esse conhecimento, pelo menos dessas saúdes aí da síndrome, né, X, que a gente chama, síndrome metabólica, que é o sobrepeso, o trabalho com essas pessoas, como é que eu posso reduzir carga, quanto é para eu colocar de movimento, porque quando você está acostumado a trabalhar com atleta ou com pessoas que não apresentam nenhum tipo de comorbidade, é mais ok, né? Não estou dizendo que é facinho para escrever treino, mas se é difícil essa programação e prescrição para pessoas com condições normais, né? Responsabilidade também, né, Dê? Isso. Responsabilidade é diferente, né? Essa responsabilidade é muito diferente de quando você começa a trabalhar com pessoas que têm comorbidade, né? Como a gente falou, a hipertensão, hoje, a gente já está vendo aí que um aumento de até 20% do número de hipertensos, um aumento de até 30% nas pessoas com obesidade, não estou falando nem sobrepeso, exatamente por esse efeito de pandemia, né? Fora todas essas doenças que vêm associadas. A gente tem uma síndrome pós-Covid aí, que tem apresentado sintomas até 2 anos após você ter tido Covid, né? Principalmente quem pegou na primeira leva, assim. Então, comprometimento cardiovascular, comprometimento cardiorrespiratório, efeito sistêmico,
né? Então, assim, tem pessoas que tiveram Covid aqui na RACA, nessa especialização que eu fiz, a gente debateu muito isso, e ainda estão com comprometimento pulmonar, né? Então, assim, é severo. Hoje tem, no INCOL, esse curso que eu fiz, ele tá rolando de novo. Tem professores, eu posso mandar para vocês, a gente coloca aí professores que falam sobre esses temas, pesquisadores super respeitados, né, para a gente se atualizar, porque não dá mais para prorrogar. É hoje, né? É fazer o curso, é entender e procurar esse conhecimento. Tem muita publicação em cima disso, para você saber receber esse aluno e adequar o treinamento para ele, né? Deixou de ser só quem está prescrevendo melhor, quem está levando, não. É como você vai conseguir inserir essa pessoa em movimento de novo para ela voltar a ter uma vida mais normal, né? Dentro dos parâmetros de saúde. E hoje, essa questão mental, ela está dentro da definição de saúde até pela OMS. Então, deixou de ser, não, estou com o corpinho sarado, estou saudável. Não, esquece isso, né? Teu percentual de gordura não quer dizer que você está saudável, não quer dizer que você está bem. Né? Vou até jogar aqui, o Medina parou de competir por um período exatamente porque teve, né, esse comprometimento de saúde mental, ele entrou no processo de depressão. Então, assim, tá aí, né? A gente precisa se preparar para receber essa galera, ter o peso da responsabilidade em cima disso, mas tem muita informação. Quem quiser entrar em contato também comigo, eu posso passar dicas de cursos e etc., de profissionais que são referência na área. Isso que eu ia falar. Muito legal você trazer isso, né? Todas as vezes que a gente conversou, e não foram poucas, por muitos anos, né? Você sempre estava trazendo algum estudo, você sempre estava trazendo alguma informação, alguma busca de informação, né? Não para quieta, sempre está buscando conhecimento, né? E isso traz, óbvio que traz um diferencial, né, do seu trabalho, o diferencial da RACA Sport Center também, né, na entrega para os alunos, entrega de valor. Então, acho que é isso, galera. Um recado super importante aí para você que está ouvindo até agora. Busque conhecimento, busque informação. Hoje o YouTube é uma escola, né? Tem muito conteúdo bom no YouTube. Desirê está se comprometendo aqui a passar algumas informações para vocês também. Então, busquem conhecimento, tá? O buscar o conhecimento hoje de forma mais facilitada, né? Como a gente tem acesso aí na internet, o que não tínhamos lá atrás, né, Dê, como você comentou. Mas é isso. Então, para você que está aqui, você profissional da área de educação física, você quer se desenvolver, você quer evoluir, às vezes você é um estudante de educação física, você também quer, né, já começar fazendo cursos extras, já preparando aí, né, essa bagagem. Segue a Desirê ali no perfil pessoal dela, manda um direct, bate um papo, a Dê é super aberta a isso. Se você for aí de Fortaleza, da região aí, né, já dá um pulo lá na RACA, bate um papo, faz um treino, só seguir ali o RACA Sport Center. Enfim, fica aí um super convite. E Dê, eu já deixo aqui o meu muito obrigado por você ter topado esse convite de gravar com a gente, de estar aqui no Papo de Fitness, de compartilhar tanto conhecimento e essa sua visão magnífica, né? Eu fico muito agradecida de ter esse papo com vocês. Estou com saudade de vocês. Acho que está na hora de vocês virem para Fortaleza de novo, né? Passar aí um fim de semana. E aí, de repente, eu faço um bate aí em Floripa, assim que estiver saindo já o dropzinho, estiver começando a pegar uma esquerdinha, vou começar a te perturbar, Rafa. Venha. Muito obrigada pelo convite. Você cuida com esses convites aí, né? Porque quando faz convite aí, a gente vai e fica 20 dias, né? Mas é tão bom, né? Tô com saudade de vocês. Foi muito bom mesmo. E Dê, obrigado mesmo, obrigado, Rafa. Gente, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Papo de Fitness. Faz a sua tarefinha de casa aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse... Igual o Broco fala, né? Vamos fazer a pirâmide do podcast, né? A pirâmide do podcast é o seguinte: se você encaminhar esse podcast, esse episódio, para 2 pessoas, e 2 pessoas encaminharem para mais 2 pessoas, a gente tem uma pirâmide saudável aqui de conhecimento, de conteúdo, e é assim que a gente tem que fazer. Então, para a galera da RACA que está ouvindo esse episódio, parabéns pela grande profissional que vocês têm aí dentro, pela essa mãezona da saúde de vocês que vocês têm aí dentro. Segue firme aí. Dê, obrigado, Rafa. Valeu, Gel Extra Forte. Um forte abraço e a gente fica por aqui. Valeu, galera.